A gente vai conversar com uma pessoa que você já gosta muito. Aliás, gente, como ele é querido por esse Brasil, viu? E hoje ele vai falar sobre como a gente faz para atingir os nossos objetivos e sonhos. Ele vai falar um pouco da lei da atração, dicas para moldar a nossa realidade a partir dos pensamentos, emoções e intenções. Seja muito bem-vindo, meu querido. Saudade. Vamos falar então um pouquinho para as pessoas entenderem sobre lei da atração, porque tem gente que mistura um pouco tudo isso, né? E fala, isso é esoterismo, é religião. Eu queria que você explicasse pra gente. Sim, porque assim, a lei da atração, ela é uma lei natural, universal, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com nada. As pessoas que criam alguns rótulos e saem espalhando, né, essas informações. Mas é uma lei universal, natural, que diz que todo o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, como eu sou terapeuta, eu fui estudar o poder da mente, né? O quanto a nossa mente pode criar a nossa realidade. Aquilo que a gente vê, acredita, a gente mais replica. Então, a lei da atração, esse livro que eu escrevi mesmo, Quinta Essência, ele é uma referência em lei da atração. Porque eu mostrei ali sentimentos que, se eles estiverem vivendo, fazendo uma morada no nosso coração, sentimentos negativos, a gente não consegue criar uma realidade de prosperidade. Então, às vezes, a pessoa está em casa, ela pensa assim, mas eu fico patinando, as coisas não dão certo para mim, e eu até tento fazer alguma coisa e ela não funciona. Ou até, sabe aquela sensação que você está chegando no teu objetivo e dá tudo errado e você desiste? Então, como que estão os nossos objetivos, se eles estão claros, se a minha mente está nessa direção e principalmente se eu não tenho esses sentimentos negativos atrapalhando, me boicotando, porque eles podem estar morando no subconsciente sem a pessoa perceber. Pois é, isso é que é legal da gente falar. No subconsciente sem a pessoa perceber. E isso acontece com muito mais frequência do que você possa imaginar. Porque tem gente que jura de pé junto que é uma pessoa otimista, que só pensa em coisas boas, mas tem as tais crenças limitantes. Exato. Traumas que foram tão marcantes que foram esquecidos, né? Como se o corpo fizesse blum. Isso eu não posso mais me lembrar, mas eles estão ali, né? A nossa mente, vamos imaginar um iceberg. Então tem lá o iceberg, a gente vê uma pontinha do iceberg, lá embaixo da água tá aquele monte, né, de gelo. Então a nossa mente é mais ou menos igual. Então a gente tem uma pontinha que é o consciente, que é o que a gente está prestando atenção aqui agora, e tem o subconsciente, onde armazena tudo. Vou dar um outro exemplo. Imaginar um jardim que todos os dias vai recebendo sementes. É o subconsciente, é a nossa terra fértil. E o consciente é o que vai lançando as sementes. No fim do dia, a gente vai lá, dorme tranquilo, só que o subconsciente continua armazenando tudo aquilo que ele recebeu ao longo do dia. Então, sementinhas são lançadas. Dependendo do tipo de semente que você lança ao longo do dia, são as sementes que vão germinar. Então, nós somos um solo fértil. Tudo que a gente lançar vai germinar. Então, se eu fico o dia todo pensando negativo, se eu fico o dia todo achando que as coisas não vão dar certo para mim, que elas não vão fluir, então, imagina que essas sementes vão germinar no meu jardim. Então, eu passo a acreditar mais nisso. Antes de entrar no ar, eu recebi uma mensagem de uma menina assim: a minha mãe me disse a vida inteira que eu não era capaz. E até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, vem a voz da minha mãe, de fundo da minha mente: você não é capaz. Então, existe uma crença que é aquela hereditária, que vem passada de avós para os pais, e os pais passam para a gente. Eu não sei quem é mãe aí, quem é pai, mas já deve ter se pegado falando coisas para os filhos que as mães falavam, sabe? Até na hora de dar bronca. Nossa, não é nem só na hora de dar bronca, na hora de... Às vezes eu me olho no espelho, o meu olhar, a minha expressão é idêntica da minha mãe. Fazia isso. E aí a gente acaba falando exatamente a mesma coisa. Então, tem muita coisa por trás, às vezes até no subconsciente da mãe. Tem mãe que, para proteger a filha, para não deixar ela sofrer no mundo, é o jeito que ela tem de amar. Ela fala assim: filha, aqui tá tudo bem, no nosso mundo você tá protegida. Lá fora, ó, vão te enganar, vão te fazer coisas ruins. A mãe até fala isso, prende a filha. Tô dando um exemplo, tá, gente? De um jeito bem simples. Prende a filha, mas por trás, o que ela tá pensando? Vou deixar minha filha aqui porque ela tá nos meus braços, tá na minha casa, eu tô protegendo. Então ela pode criar informações. Você não é capaz, hein? Mas por trás está um desejo dela de fazer com que você fique na casa. Fique ali pertinho dela. Então, quando a gente ama, a gente precisa deixar a pessoa livre. Então assim, olha filha, eu tô aqui para te amar, quando você precisar, a mãe vai estar aqui, mas
vai atrás dos seus sonhos, seus objetivos. E hoje nós vamos mostrar um exercício, que é o quadro dos sonhos, que vai ajudar as pessoas a atingir o objetivo delas, né? Atingir o foco, porque a gente vai perdendo o foco por conta das crenças limitantes, das ideias, dos sentimentos boicotadores. Então daqui a pouco nós vamos fazer um exercício que vai mostrar para as pessoas de um jeito bem simples, que elas podem fazer na casa delas, inclusive. Perfeito. Antes de fazer o exercício, obviamente, que você não sabe ainda qual é, mas de fazer esse quadro dos sonhos, é importante que a pessoa faça esse caminho interno, esse mergulho em si. Ou o simples fato de fazer, colocar aqui, ali no quadro, já é o suficiente? Não, porque o quadro ele vai ajudar você a visualizar. Então a gente vai trabalhar a mente consciente. Só que muitas vezes a gente vivencia coisas no dia a dia que vão tirar a gente do foco. Então eu brinco que foco é igual pneu, tem que estar sempre calibrando. A gente não faz isso com o carro, de vez em quando para no posto, calibra o pneu. Foco é a mesma coisa, eu tenho que estar sempre olhando se é isso que eu quero, se é dessa forma que eu vou fazer, se é isso mesmo que vai me fazer feliz, porque vão entrando outras coisas. A gente acabou de terminar o primeiro trimestre do ano. E lá no Réveillon, às vezes na virada do ano, muita gente faz promessas, objetivos, eu vou fazer e já se esqueceram. Então, aquelas promessas, aqueles objetivos de fim de ano podem estar perdidos lá no papel, num caderno, até que você já se esqueceu. E o quadro dos sonhos vai ajudar você a visualizar. Porém, Deus não faz por nós, Ele faz através de nós. Então a gente precisa ter movimento, a gente precisa se preparar para o sonho. Porque eu quero muito, sei lá, mudar de cargo na minha empresa, ter um aumento salarial, ter um casamento, mas será que eu estou me preparando para isso? Eu quero muito o meu carro zero, mas eu estou preparado para vivenciar esse momento? O que eu tenho feito de melhor? Se passaram 3 meses do ano completos. Quantos livros eu li esse ano? Quantos vídeos bons eu assisti esse ano para trabalhar o meu solo fértil? Então a gente tem, não vou falar uma coisa bem assim, pode parecer difícil, mas ela não é. É o funcionamento da nossa mente, para a gente ver quanto a lei da atração é séria. O nosso cérebro ele vai formando no dia a dia mais de 100 milhões de sinapses. O que é sinapse? É a conexão de um neurônio com o outro. E é aí que forma o pensamento. Quando a gente só olha para o lado negativo, a gente só está formando esses pensamentos para o lado negativo. E mais disso eu vejo. Então, se eu acho que o mundo está negativo, que o mundo está em crise, mais esse mundo eu vejo, porque a minha mente está preparada para receber essa informação. Então, quando a gente cria um quadro dos sonhos, eu passo a visualizar o positivo que eu quero e eu passo a criar caminhos. Sabe uma estrada onde passa carro, trator, caminhão, ônibus, pessoas? É uma estrada viva. Então imagina isso dentro da nossa cabeça, imagina uma estrada viva onde você está passando com as ideias, com os pensamentos diários. Esses são os seus hábitos, é o que está construindo a tua vida. Quando você não quer mais essa vida que você está vivendo, ou algum campo dela que não está te fazendo feliz, você começa a abrir uma estrada nova, que é a estrada neural. Então aquela estrada velha deixou de passar ônibus, carro, pessoas, ela vai deixando de existir, não vai assim na vida? Vai criando mato, pessoas deixam de passar por lá, e aí eu vou abrindo uma estrada nova, um caminho neural novo. Mas qual é o grande segredo? Na direção da vida que eu quero, na direção do foco, do objetivo, onde eu quero chegar. Senão nada faz sentido. Então a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar, né? E Exato, conseguir visualizar isso. Porque eu tô aqui pensando, enquanto você tá falando, de, por exemplo, vamos pensar em pessoas que nasceram numa família muito simples, em todos os sentidos, inclusive intelectualmente falando, né, que não tiveram acesso à escola e que têm um poder aquisitivo muito baixo. A gente vê que existem famílias idênticas, entre aspas, com resultados completamente diferentes, né? A gente vê histórias de pessoas que começaram a vida vendendo bala e que hoje tem uma rede de lojas fazendo sucesso no mundo todo. Qual é a grande diferença entre essas pessoas, além da capacidade, claro, né? Além do quanto elas se esforçam? E eu vou além. A pessoa pode estar nesse padrão negativo de vida e ela pode mudar. Porque geralmente a família, quando ela tem um tipo de visão de mundo, que é o jeito que ela tem de fazer as coisas, ela vai replicar mais isso, que são as crenças hereditárias. Quando você tem uma pessoa dentro de uma casa que ela fala assim, pera um pouco, eu vou me questionar. O primeiro passo é se questionar. Por que é assim? Por que será que tem pessoas no mundo que têm tanta prosperidade que conseguiram? Por que eu não? Então a pergunta é, por que eu não? Ah, tem pessoas na sua casa que vão falar para você, não. Deus quis assim, é assim mesmo, é o que veio pra gente. Então é sair do conformismo. É saída do ninho. O ninho confortável vai manter o pássaro ali, ele nunca descobre que tem asas. Então na natureza, o passarinho desmonta o ninho
pro filhote voar, porque o ninho ficou desconfortável. E a vida vem muitas vezes e desmonta os nossos ninhos, pra gente poder voar. Mas a pessoa fica lá agarrada no último madeirinha do ninho que sobrou, no último pedacinho do ninho que sobrou e fica... Nada pra mim acontece, nada pra mim dá certo, só comigo acontece isso. Deus não me ajuda. E às vezes com todas as ferramentas embaixo dos Ou braços. então a pessoa fala assim, não, faz parte, a nossa família é assim mesmo, né? Somos desse estilo, não podemos ser como aquele outro estilo, né? Isso é um reforço negativo. Eu posso tanto fazer reforço negativo na minha cabeça, dizendo, na minha família todo mundo é assim. Aí, claro, eu fiquei na zona de conforto, porque eu já peguei elementos que estão ali concretos pra mim, e aí eu falei assim, na minha família é assim, então eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Não, peraí, eu vou ser a pessoa que vai até mudar a minha família. Porque quando a gente prospera, quando a gente sobe mais um nível de vida, a gente leva todo mundo. Então, as pessoas, elas precisam entender que elas vieram no mundo para ser locomotivas e não vagão. O vagão tá ali esperando, né, o outro puxar. Eu preciso ser a locomotiva. Será que não é você a locomotiva da tua família? Coloca a mão aqui. Aí, ó. Piuí, Piuí, vem aqui que a gente vai fazer isso na prática. E eu vou Viramos preparar... locomotiva e você também. Eu vou Vamos preparar lá. o exercício para contar. Bora lá, Faz podemos já? começar. Ah, que claro, bom. vamos Ótimo, fazer então já vamos fazer. Ó. o nosso quadro dos sonhos. Vamos ver como é que a gente transforma pensamentos, emoções e intenções Ó, quadro em dos realidade. sonhos. Então a gente sempre escreve, ó, quadro dos sonhos. Ó, minha letra até que não tá tão ruim. Tá hein? linda. Tá a letra de professor, não? Não, tá linda. Não tá linda, então de professor. Não, de professor é linda. É que ele falou professor, eu pensei médico. Porque o médico tem a letra mais assim, né? É. Então, ó, você pode fazer esse exercício, posso fazer pra cá, né? Você pode fazer esse exercício simples na sua casa. Aqui a gente vai fazer numa página grande, mas você pode fazer numa folha sulfite, numa cartolina. Uma coisa importante, se você tem um espaço na sua casa que você pode deixar ele visível, faça grande e deixa visível no guarda-roupa ou numa folha sulfite assim na geladeira, lugares que você possa ver. Então o grande segredo do quadro dos sonhos é você visualizar o quadro dos sonhos. Porque se você não visualizar, ele não vai fazer sentido. Se você mora numa casa que tem mais pessoas que vão ficar olhando o teu quadro e te criticando, faz ele dentro da porta do guarda-roupa, sabe quando você abre que ninguém vai ver? É melhor, eu me lembrei, você Sim. sabe que uma época eu trabalhei no Shop Tudo, trabalhei lá durante muito tempo, e o nosso chefe, o dono do Shop Tudo, ele teve uma ideia brilhante, que foi fazer o quadro dos sonhos de todos os funcionários. Era um prédio de 4 andares, então todo mundo tinha lá seus quadros. E aí aquilo era exposto. Eu tive uma sensação tão ruim com o meu quadro dos sonhos que ele nem aconteceu até hoje, porque eu fiquei constrangida com as coisas que você com colocou? as coisas que eu coloquei. E aí, o negócio era esse, ficar olhando o que as pessoas sonhavam. Então, eu achei ótimo o seu conselho. Faça pra você. No lugar pra você, sem o julgamento. Porque se você deixa a energia do outro entrar, vai abalar. Então, se você for fazer o quadro do sonho já com dúvida, com medo, nem faça, porque ele não vai funcionar. Então você tem que fazer o quadro dos sonhos acreditando. Como ele vai funcionar? Ele vai ajudar você a visualizar os seus sonhos. Então vamos imaginar, vou fazer um exemplo aqui com carro. Então você pode pegar tanto a foto de uma revista, de um jornal, ou até imprimir na internet a foto do jeito que você quer o seu carro. Então no caso eu peguei um carro aqui vermelho, se você quer o branco, você vai colocar no seu quadro dos sonhos o carro branco. Se você quer o preto, é o preto. Com o máximo de detalhes possíveis que você conseguir trazer. O quadro dos sonhos, gente, pode ser tanto pequeno quanto grande. Se você mora sozinho, pode fazer num flip chart grandão, deixar lá, faça, tá? Monta o teu quadro dos sonhos e visualiza. E você pode fazer um quadro dos sonhos compartilhado com a sua família, se todo mundo é bem unido? Pode, tá tudo bem. E aí você quer esse carro aqui, você vai vir aqui do lado e você vai colocar os detalhes do carro. Então você coloca o preço do carro, sei lá, vou chutar aqui, ó, 50 mil reais. Você coloca a cor, você coloca o ano, como você quer, sei lá, o ano do carro eu quero um 2023. Ih, mas não Você vai encontrar nesse preço não de vai jeito colocar, né? nenhum. Eu acho que vamos aumentar aqui um número ó. Olha, porque é isso, melhorou. Porque 150 como mil. o carro ficou caro, gente do céu. Subiu muito, né? É muito, é impressionante. Dica plus, uma dica extra. Vá na loja e experimenta o carro, vê se ele veste você, como uma roupa. Então, tem muita gente que fala assim, eu sonho com aquele carro. Que eu vejo ele no trânsito, acho ele bonito. Vá na loja, entra no carro e sente o cheiro dele. Vê se você se encaixa. Programa um dia para fazer um test drive no carro. Se de repente você visualizando o carro,
você acha que é legal, mas quando você vê na loja não era tanto do jeito que você queria. Então faça o test drive para tirar as dúvidas e ver o preço, ver as condições e coloca tudo no seu quadro dos sonhos. Uma coisa que pode te ajudar muito, por exemplo, você quer comprar um apartamento novo, um imóvel novo. Eu uso muito, sabe aquelas propagandas de jornalzinho que a gente recebe às vezes no Farol? Então você pode pegar as propagandas, a foto do jeito que você quer seu apartamento. Você pode pegar o jeito que você quer decorar o seu apartamento e colocar no quadro dos sonhos. Sabe o que eu coloco até no quadro dos sonhos? Eu coloco a planta do apartamento. Olha como você começa a clarear para sua mente exatamente o que você quer ter, visualizar. Então você coloca as imagens daquilo que você quer com o máximo de detalhes possível. Então você coloca ali no quadro dos sonhos, você vem novamente com as informações. Vamos ver o preço desse apartamento dele, vai lá. Vamos, ó, vamos colocar vamos ver aqui. se ele vai saber, Natinho, Vamos colocar, é um apartamento na planta ou já está pronto? Não sei, usa a sua criatividade. Vamos colocar aqui, ó, 630 mil, é um apartamento... Quantos metros quadrados? 70 metros quadrados, Até que você tá bem. Até que você tá no E o bairro? O bairro, então, escolhe aí. Vamos colocar Barra Funda, que tá aqui Barra pertinho. Funda tá bom, pode eu acho que ser. você acertou, tá na faixa. E aí, ó... tá caro, né? Ó. Você colocou, é claro que eu estou colocando aqui os primeiros detalhes. Você pode colocar o máximo que você puder. Até as condições, você fala assim, puxa, eu vou dar a primeira parcela, a entrada, eu vou fazer em quantas vezes, ou eu vou daqui 3 anos. Então você começa a dizer exatamente como é que você quer, como é que você quer pagar. Você sabe que esses dias me perguntaram como é que você comprou seu primeiro imóvel e tudo. E eu fiz isso na época, há 30 anos, e eu coloquei ali o que eu precisava. E na época, o que eu precisava não existia, porque eu não tinha dinheiro nenhum para dar de entrada. E todo apartamento que você vai comprar, mesmo que na planta, você tem que dar uma entrada. Claro, mas eu não tinha nada. Então eu pensei, eu preciso de um apartamento que dê para pagar em prestações iguais do começo ao fim. Não existia isso. Não é que depois veio esse negócio? Veio. Que foi o tal do plano 100, que eram 100 parcelas. E ali você pode se organizar. Aí eu consegui. Lembra da Dica Plus? Vai pesquisar, vai nos lançamentos, veja como é a condição no lançamento. E você pode vir aqui, você pode colocar o prazo. Então, o que é o prazo? Ele pode ser longo prazo, ele pode ser médio prazo, ele pode ser curto prazo. Curto prazo é de agora, dentro de 1 ano. Médio prazo é de 1 ano a 5 e longo prazo até 10 anos. Eu quero a minha casa na praia, coloco as fotos da casa da praia, longo prazo, até 10 anos eu vou conseguir atingir esse objetivo. Para a gente não se frustrar. Então o quadro dos sonhos ele precisa ter pé no chão, pesquisa, detalhes para a mente poder visualizar. Serve para tudo. Quer casar? Põe uma foto da noiva, da aliança. Quer fazer uma viagem para a Itália? Põe as fotos da Itália. Só não dá para fazer o test drive do casamento, nem tá... Igual do carro. Do carro, o William falou pra gente ir lá, sentar no carro, mas dá pra pesquisar o buffet, né? Dá pra ir lá ver os vestidos. Mas você sabe que dá pra gente realmente imaginar se a gente realmente quer as coisas, né? Eu tinha um sonho. Eu moro num apartamento, graças a Deus, que eu amo, maravilhoso. Mas durante um tempo eu não queria mais morar num apartamento e eu pensava, eu quero morar numa casa. Eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E aí eu tava com aquilo que eu queria casa. Aí eu comecei a olhar casas. E nada eu gostava. Aí até que um dia eu comecei a pensar, eu vou gostar de morar numa casa. Aí eu comecei a fazer o exercício mental de me imaginar morando numa casa. Exato. Aí eu descobri que tudo que eu não quero é morar numa casa. E às vezes a gente descobre que já estava feliz, né? Ali no apartamento E tava aí tudo bem. foi bom, já estava feliz onde eu tô, graças a Deus. Olha que coisa boa. E serve para tudo, tá? Você quer o namorado novo, coloca os detalhes, lista. Se não tiver uma foto, como no caso do namorado, escreva como você quer, o comportamento dele, se ele é espiritualizado, e você visualiza. Boa você falar disso, porque pode ser também um namorado velho novo de novo. Exato. Tá? Porque Você faz a foto em palavras. Exatamente. Sabe que o meu marido, ele é maravilhoso. Hoje, ele não pode ouvir, mas não era. Aí eu falei, eu quero o novo de novo. Eu quero... Assim. Não é que ficou? E dá porque certo, dá funciona mesmo. certo.
A gente tem que acreditar. Até porque a gente também começa a agir diferente, né? E faça acreditando, porque você vai ajudar a sua mente a visualizar as E oportunidades. as nossas atitudes vão mudando, né, William? Você muda, primeiro você não pode cobrar do outro se você não se mudar. Muda primeiro internamente, daqui a pouco você vê que o seu mundo externo já está diferente do jeito que você tanto queria. Você vê, você tem aqui 150 mil para pagar. Você já vai começar a trabalhar mais, guardar mais dinheiro, tem foco, não vai ficar gastando com besteira, né? Você quer um marido novo de novo, você vai começar a ser uma mulher nova de novo. E visualizando os objetivos, dificilmente você perde o foco. Porque você está todo dia ali olhando, isso aqui mesmo, é o meu sonho, tá aqui. Vai vindo as oportunidades, você começa a ver as oportunidades. Porque oportunidade bate a nossa porta, mas não gira a maçaneta, a gente que tem que abrir. Boa, adorei. William Sanches Oficial. Vai lá no Instagram, deixa um recadinho pra ele carinhoso, William Sanches Oficial. E mais, se fizer o quadro dos sonhos hoje, amanhã, depois, tira foto, marca o William Sanches. Pode marcar, tira foto, marca a gente. Me marca também, Cláudia Tenório Oficial e Vida Melhor Oficial, que eu quero ver, depois vou repostar, tá bom? E eu posso falar pra quem quiser achar meu livro, planetamarelo.com.br. O site é muito fácil, planetamarelo.com.br. Coisa mais linda esse site, planetamarelo.com.br. Entra lá. Aliás, o Quintessência, a minha prima, Dani, ela me mandou uma mensagenzinha esses dias linda, dizendo que esse livro mudou a vida dela. Beijo, Dani. Viu? Obrigado, viu? É tão bom esses depoimentos, né? E os livros mudam mesmo. E é verdade. E Obrigado. mudou a vida dela. Obrigado. Até um namorado novo maravilhoso ela já arranjou. Leva um beijo pra Dani. Obrigada, tudo de Tchau. bom, William.